Nós temos aí para uma dieta, para um adulto de médio de 70 quilos, né, em torno de 2.000 calorias. Nesse conjunto de calorias que vocês forem escolher ao longo do dia de vocês, que vocês façam as escolhas corretas, né, com alimentos de baixa caloria, quanto menos caloria, melhor, e com melhor composição de nutrientes possível, né? Então, dentro desse pacote, digamos assim, de calorias que nos é permitido, nós devemos escolher os alimentos melhores, mais ricos em nutrientes, para que o nosso organismo, a nossa flora intestinal, a nossa microbiota possa funcionar bem e entregar os nutrientes que nós precisamos, tá? Então, o uso de suplementos, já de primeira informação que eu deixo, ele já é um complemento, tá? Muitas vezes ele é, sim, lançado mão, a gente utiliza com grande frequência, mas ele é um complemento para a nutrição, como bem foi colocado pela doutora Carolina, tá? Esse slide vocês já viram, o Rodrigo mostrou, eu vou passar ele de forma mais rápida. Nós temos aqui um estado de eubiose, simbiose, nós temos um estado de equilíbrio no nosso intestino, por algum motivo da dieta ou de fatores ambientais associados a fatores genéticos, nós iniciamos o processo de desbiose, como foi bem colocado aqui pelos que me antecederam, levando ao último estágio, então, de agressão ao intestino, que é a síndrome do intestino permeável, ou leaky gut, está muito em voga. Como o Rodrigo bem colocou, nem todos que desenvolveram EM devam possuir leaky gut, né, o intestino permeável, mas uma boa parte, eu acredito, de todos que vêm desenvolver uma doença autoimune, né, passem por, possivelmente, algum grau de leaky gut, tá? Do intestino permeável, e, em última instância, então, resultando na autoimunidade. O que nós queremos, pessoal, é fazer a seta oposta, ok? Então, a seta oposta é devolver o intestino ao estado de simbiose para que nós possamos promover a saúde, ok? Então, é o sentido oposto que a gente está querendo fazer agora, levando aí de volta, a trazer o estado fisiológico do intestino que nos foi concedido. E aqui o doutor Marcos, no início, bem colocou, falou da evolução da microbiota, o Rodrigo também mencionou isso na apresentação dele. Eu trago para vocês um estudo de 5 anos atrás, publicado numa revista importante, e que ele compara crianças aqui de 0 a 3 anos de idade, na Estônia e na Finlândia, comparado com crianças na Rússia. Vejam vocês, aqui é uma foto no gráfico, está pequenininho, tá? Mas nós temos aqui o Mar Báltico, aqui nós temos a Estônia, olha aí, uma foto linda aqui da Estônia, e aqui em cima a Finlândia, né? Muito frio, muito gelado, enfim, mas a Rússia está aqui ao lado, tá? Aqui nós temos Moscou. E quando esses autores compararam a microbiota das crianças aqui da Finlândia e da Estônia, comparado com as crianças na Rússia, eles encontraram algumas diferenças importantes. E por que eles escolheram esses países aqui? Porque na Finlândia e na Estônia tem um índice elevadíssimo de diabetes autoimune, diabetes tipo 1, enquanto que na Rússia nós não temos essa frequência tão alta assim, tá? Não só de doença autoimune, mas também de alergias. E, resumidamente, olha só que interessante, viu-se que ambas as crianças apresentam as bactérias que costumam aparecer, né, no intestino, Escherichia e bacteroides, porém, na Finlândia e na Estônia, onde nós temos muita doença autoimune, no caso de diabetes tipo 1 e alergia, existe um aumento dos bacteroides. E, neste caso, o que os autores acharam, olha que interessante, os bacteroides, eles têm um lipopolissacarídeo que, diferentemente da Escherichia coli, tá, que é mais comum lá na Rússia, o lipopolissacarídeo dos bacteroides, ele é imunoinibitório. E a mensagem final, lá atrás, então, se a gente for imaginar, pensando nas crianças, ok, na população pediátrica, essas propriedades, elas podem impedir a educação imunológica, tá, precoce, contribuindo para o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Foi isso que os autores encontraram.
Então, daí a importância da gente cuidar da microbiota desde cedo, desde precocemente, o quanto antes a gente puder dar tempo da microbiota, melhor, tá? E isso que a Carolina mencionou na aula dela, a gente deve já aplicar para nossos filhos, e talvez muitos de vocês tenham se perguntando, puxa, será que lá atrás eu tinha alguma diferença, enfim, na minha microbiota que pudesse talvez ter propiciado o advento da doença autoimune? Então fica essa mensagem aqui, as evidências estão caminhando, nós estamos montando esse quebra-cabeça a partir do momento dessas informações, essas informações são trazidas, ok? Então, o tema da aula aqui é probióticos e pré-bióticos. Eu vou falar inicialmente dos pré-bióticos, estou utilizando aqui o guideline da Organização de Gastroenterologia. Então, pré-bióticos, tá? Eles antecedem os probióticos, né? Como o Rodrigo já mencionou na aula dele. Os pré-bióticos, eles são vistos hoje como ingredientes seletivamente fermentados, então são substratos, são fontes de energia seletiva para algumas bactérias, tá? Para alguns micróbios, que permitem, então, mudanças específicas na composição ou atividade da microbiota gastrointestinal, conferindo benefícios à saúde do hospedeiro. E aqui o termo seletivo ele é importante pelo seguinte: é diferente de usar uma fibra como a celulose, que vai servir para muitas bactérias. Aqui o conceito pré-biótico ele vai atuar de uma forma mais seletiva em algumas bactérias que são benéficas, tá? Esse conceito, e aqui eu trago para vocês o primeiro estudo que foi desses dois autores, o Glenn Gibson e o Marcel Robert Freud. Esses dois autores publicaram em 1995, então tem 26 anos que se falou pela primeira vez do conceito de pré-bióticos, tá? Modulando a microbiota no cólon, tá? Talvez não tenha sido comentado ainda, mas a microbiota, ela está basicamente no intestino grosso, no cólon, tá? E nós temos, as mulheres têm mais bactérias do que os homens, e a proporção de bactérias em relação às células humanas é maior nas mulheres do que nos homens. Então, todas ali praticamente no colo. Tem proporção no intestino delgado? Tem, mas a grande maioria delas estão lá no colo, e Gibson e Robert Freud colocam isso em 1995 pela primeira vez. Aqui do lado direito nós podemos ver as bactérias que promovem saúde, tá certo? E aí os nomes que vocês devem gravar, nós temos aqui os lactobacilos, e nós temos as bifidobactéria, que são gêneros bacterianos amplamente utilizados como probióticos. E aqui do lado esquerdo nós temos os grandes vilões, ou as grandes vilãs, que são as bactérias que nós normalmente não queremos que apareçam, né? Que nós não queremos que apareçam no teste lá, quando nós fazemos a avaliação do microbioma, ok? Elas estão, em geral, associadas a algum tipo de doença, anormalidade da nossa função. Como, por exemplo, infecções, lesões hepáticas, neoplasia, câncer, encefalopatia, enfim, infecções encefálicas, neurológicas, enfim, uma série de doenças que já eram colocadas lá na década de 90, tá? Esses conceitos, eles evoluíram, e aqui vocês vejam o mesmo autor, Glenn Gibson, agora em 2017, então mais recente, uma atualização da Associação Internacional para o Estudo de Pré- e Probióticos. Então, eles redefinem, ampliam um pouquinho esse conceito e trazem aqui para o conceito de pré-biótico, que nós pensamos sempre assim, como fibra, né? Mas nós temos hoje outras substâncias, outras categorias de substâncias que podem modular a microbiota, servir como substrato, ou de alguma forma afetar de forma positiva a nossa microbiota. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, além das fibras, né, que nós temos aqui a inulina, que é muito comumente prescrita na prática clínica, o fruto-óleo-saccáride, o FOS, a galacto-óleo-sacarídeos, entre outros, tá certo? São açúcares que a gente não digere normalmente, então eles vão ser digeridos pela microbiota. Alguns agentes fenóis, tá? E aqui eu gostaria de destacar os ácidos graxos, né? Ômega 3, que são poliinsaturados,
nós utilizamos também como suplemento na nossa prática. As fibras dietéticas, propriamente dita aqui, prontamente fermentáveis, aquelas menos fermentáveis, e o que não é prebiótico, são as proteínas, os probióticos, né, nós vamos falar adiante, que são as bactérias, né, as vitaminas e antimicrobianos, ok? Então, nós entramos aqui a definição de prebiótico, todas esses compostos são capazes de modular a nossa flora intestinal, nossa microbiota. Então, nós temos aqui cada um desses componentes aqui na dieta, eles vão, por meio da microbiota intestinal, produzir os seus produtos finais, tá? No caso dos ácidos graxos de cadeia curta, foi comentado já várias vezes ao longo da noite, né? O acetato, o propionato, o butirato, falo isso muito aqui em consulta com meus pacientes. O indol como radical, como derivado do metabolismo do triptofano e poliaminas, e essas substâncias vão modular de forma aí, vejam vocês aqui os ácidos graxos de cadeia curta, de forma muito positiva, toda a mucosa intestinal, o enterócito, que é as células do intestino, aumentando a produção de mucina, lá pelas células de Goblet, vamos fazer reparo do epitélio intestinal, vão melhorar as células T reguladoras. Essa célula é uma célula que eu gosto muito, que vocês tenham conhecimento delas, porque a célula T reguladora, como o nome já diz, é ela que diz para a célula TH1, a TH17, que são as vilãzinhas mais inflamatórias, fala assim, olha, vamos diminuir a inflamação, você está mal intencionado. Então, quando nós queremos imunomodular, nós queremos que aumente o número de células T reguladoras. Então, enfim, uma série de efeitos benéficos à saúde, quando nós ofertamos esses nutrientes de forma correta. Aqui um estudo, gente, um estudo já mais, enfim, prospectivo, de segmento, digamos, e amplo, né, quando acompanhou pacientes, um grupo grande de pessoas sem esclerose múltipla, e se observou aqui os casos que desenvolveram EM, o que eles tinham, assim, de particular em relação ao consumo, por exemplo, aqui nessa publicação, em relação aos ácidos graxos poliinsaturados, e aqui nós vemos, olha, uma informação importante, é que aquelas pessoas que consumiam muito, uma quantidade maior, digamos, de ácido alfa-linolênico, tá, que é um ácido graxo, uma gordura ômega 3, né, eles tinham um menor risco para o desenvolvimento da doença, tá certo? Um fator protetor na dieta, o uso, por exemplo, desta fonte de ácidos graxos poliinsaturados, no caso o alfa-linolênico está aí na linhaça, está na chia, e foi protetor, tá? Aqui um estudo bem interessante, relativamente recente, 2018, mostrando, vejam vocês aqui, uma camada fisiológica, como o Rodrigo mencionou mais cedo, nós temos aqui uma boa camada de muco intestinal, as bactérias ali estão bem distribuídas, porém, com o nosso estilo de vida ocidental, né, nosso grande vilão aqui, uma dieta bem inflamatória, nós temos uma alteração na microbiota, tá certo? Vejam que há uma mudança na composição da microbiota, isso após 3 dias, nós temos aí uma redução da camada de muco, vejam vocês aqui, olha na seta aqui no slide, no laser pointer, nós temos aqui uma redução da camada de muco, e isso é aquele estágio de desbiose inicial, não é isso? Que permite depois o leaky gut, o intestino permeável, tá? E aqui, muito interessante, que o estudo chama a atenção, resumidamente, é que com a suplementação de inulina, da fibra, da prebiótico, como eu acabei de mencionar mais cedo, nós conseguimos, apesar da dieta ocidental, melhorar o padrão da mucina, da camada de muco protetor e do perfil bacteriano, assim, da microbiota, tá? Então, a camada interna de muco do cólon, ela é que separa as bactérias intestinais do hospedeiro, enfim, do nosso organismo, e elas podem mediar os defeitos na camada de muco. Vocês vejam aqui, o estudo foi em ratinhos, né, que são alimentados com a dieta bem ocidental, e esses defeitos, esse problema, enfim, que nós também acabamos nos submetendo quando a gente se entrega, né, para uma dieta, enfim, uma dieta inflamatória. Não é isso? Eu aqui também assumo que, eventualmente, a gente pode cometer um deslize, enfim, mas fica a mensagem aqui que
Felizmente, aqui dá para se utilizar na prática clínica, a gente pode suplementar a inulina antes, né, para poder minimizar os danos à mucosa intestinal. E aqui também a utilização de um probiótico, uma bactéria probiótica, uma bifidobactéria, foi capaz também de conferir esse efeito protetor, independentemente do uso da dieta inflamatória, tá? Então, se um fator aí que vale a pena, possivelmente, a gente acrescentar, fica aí a mensagem da inulina e do probiótico, a bifidobactéria. Nós vamos ver várias espécies mais à frente. Aqui, o segundo mensagem, talvez um candidato mais novo, a riboflavina, a vitamina B2, os autores, eles mostraram, talvez boa parte de vocês já tenham contato, já tenham utilizado, talvez, um suplemento de vitaminas, né, polivitamínico, ou seja, ou muitos vinham utilizando a vitamina B2, e aqui o estudo mostra, antes e depois da utilização da riboflavina, ela melhora, ela ajuda muito o funcionamento do Faecalibacterium prausnitzii, que a Aline mencionou, que é uma bactéria muito boa, né? E então a riboflavina ela acaba entrando aqui no grupo também para aqueles pacientes que têm uma concentração baixa dessa bactéria, a gente pode utilizar da suplementação, tem que ser acima de 30 miligramas por dose, porque ela senão não chega até o cólon, então a gente pode utilizar doses maiores, 50, 60, 100 miligramas de riboflavina na suplementação, para favorecer o crescimento desta bactéria, que é uma bactéria muito importante, caso venha alterado no nosso exame. E agora, na segunda etapa, eu gostaria de falar um pouquinho dos probióticos, né? Isso é uma conversa, assim, muito, digamos, inicial sobre o assunto, pessoal, para não se estender em função também do horário. Os probióticos, o que são os probióticos, né? São os micro-organismos vivos, liofilizados, que, quando administrados em quantidades adequadas, eles conferem benefício à nossa saúde, à saúde do hospedeiro, tá? A gente pode parecer que não, mas eles liofilizados, quando eles entram em contato com o tubo digestivo e com o líquido, enfim, eles conseguem retomar o seu funcionamento e produzir os efeitos que eles são conferidos, tá? É importante que a cápsula, a preparação do probiótico, ela tenha uma quantidade suficiente para durar todo o tempo de validade daquele produto, né? Porque eles podem se degradar, apesar de liofilizados, ao longo do tempo, então deve ter uma quantidade adequada ali naquela cápsula, na preparação, para que tenha esse efeito mesmo após durante, né, o período da validade do produto, ok? Então, aqui eu não vou me estender, mas nós vemos nesse slide aqui as mudanças na microbiota intestinal, as alterações, as respostas imunológicas que estão acontecendo logo ali coladinho no epitélio intestinal, e aqui ao lado, o seu impacto aí sobre diversas situações, e aqui, logo em primeiro aqui, ó, a inflamação no sistema nervoso central, seja na esclerose múltipla, né, seja na encefalomielite alérgica experimental, que é o modelo da doença que se estuda em camundongos, tá certo? E o impacto também em diversas outras situações que a gente pode conversar em um segundo momento, pessoal. E aqui, brevemente, vejam vocês o uso de probióticos no modelo experimental, né, em camundongos da esclerose múltipla. Vejam vocês que o uso de probiótico aqui na setinha, em bolinhas pretas preenchidas, tá, comparadas com digamos aí, o placebo, mostrou uma evolução mais branda da doença, tá, da encefalomielite, conferindo um efeito protetor nesse estudo de 2010. E nesse outro estudo aqui de 2004, vejam vocês, aqui nós temos a evolução do camundongo sem nenhuma intervenção, e aqui nós temos com intervenção com alguns agentes diferentes. E, para surpresa de vocês, os autores deram uma das medicações aqui, o acetato de glatirame, que é o Copaxone, a gente utiliza, né, utilizado como tratamento para a doença, e está aqui o Copaxone, junto o acetato de glatirame, junto com as cepas probióticas, e vejam vocês que o efeito foi mais ou menos parecido. Isto em modelos experimentais de
a esclerose múltipla, ou seja, um probiótico tendo um efeito semelhante a um imunomodulador tradicional, tá? Então, abre os horizontes, permitindo aí, possivelmente, a utilização dessas cepas, sim, possivelmente, no tratamento, conferindo efeitos benéficos, tá certo? Lógico, estudos em humanos, eles devem ser feitos para que nós possamos poder utilizá-los e aí poder afirmar que, de fato, eles venham a funcionar, tá? O modelo experimental, ele tem uma série de semelhanças, mas muitas diferenças com a doença em si, que acontece em humanos, tá certo, gente? Mas fica aí a mensagem, vejam vocês que existem inúmeros estudos, vejam que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trabalhos listados nessa revisão, com uma série de benefícios conforme a suplementação de diferentes cepas probióticas na evolução da encefalomielite nos camundonguinhos. Aqui, em crianças, tá? Esse é um estudo de 2016, na EM pediátrica, é um estudo que mostra um dado muito importante. As crianças que tinham a identificação dessa bactéria, de fusobactéria, elas se mostravam menos suscetíveis a surtos, enquanto que a ausência dessa bactéria, vejam aqui as linhas pontilhadas, digamos assim, rapidamente as crianças desenvolviam surtos, né, com menos de 250 dias de acompanhamento, diferentemente das crianças que tinham a bactéria presente, então ela foi protetora nesse caso aqui, uma amostra muito pequena, com 17 pacientes pediátricos, uma média de acompanhamento aqui, tá certo? Então, de forma resumida, eu trouxe aqui os principais probióticos utilizados, né, por suas propriedades benéficas ao organismo, sejam na forma de medicamentos ou então podendo ser adicionados a alimentos, e aqui eu destaquei em amarelo aqueles que mais têm estudos dentro do modelo experimental de EM, né, de esclerose múltipla, que é a encefalomielite alérgica experimental. Então, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei, Bifidobacterium lactis são que muito aparecem, tem alguns com longo, enfim, cepas diferentes podem ser utilizadas em concentrações, em doses, digamos assim, também diferentes, sempre em doses altas, para que possam ser, que são doses padronizadas, né, já da indústria, para que possam ter os efeitos benéficos no hospedeiro. Nós devemos observar, não sei se dos que já utilizam probióticos, que percebam algum benefício no seu intestino, nas fezes. Então, o Rodrigo mencionou lá a escala de Bristol, aquela fezes padrão tipo 4, 3 ou 4 ali, o probiótico, ele comumente ele ajuda esse padrão, a melhorar esse padrão, lógico que com uma dieta também adequada, não adianta ter uma dieta ruim e somente utilizar o lactobacillus. Tem que ter fibra, tá certo? 28 gramas em média ali de fibra na dieta, podendo ser suplementado também inulina, fruto, óleo, sacárides, enfim, o GOS, entre outras fibras, podem ser utilizadas para melhorar o funcionamento desses probióticos, que eles vão se alimentar da fibra, tá certo? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, pessoal. Então, tá aqui eu coloquei os pré-bióticos, tá? Inulina, fósforo, possivelmente a riboflavina, pensando no Faecalibacterium praunici, e os ácidos graxos poliinsaturados. Esse time aqui é um time de elite para nos ajudar em relação à doença inflamatória, né, a combater a inflamação de baixo grau, combater a doença autoimune, enfim, restaurar o leaky gut, né, o intestino permeável, restaurar a desbiose e levar para um estado de eubiose ou simbiose, pessoal. E esse é o meu último slide, tá? Nós estamos aqui casados com o nosso microbiota. Vejam que imagem belíssima desses autores. Não tem como, né, nós nos dissociarmos deles, eles que estão aí há 3,8 bilhões de anos, enquanto que nós temos aí apenas o nosso gênero, né, Homo, apenas 2,5 milhões de anos na superfície do planeta aqui habitando, né? E eles que são em maior número do que nós mesmos, e o próprio autor aqui, isso é de 2012, eles perguntam se nós somos mais micróbios
do que homens, né, do que homo. Fica essa mensagem aqui, já que eles são em maior número do que nós. Eram essas as mensagens que eu queria trazer para vocês, agradecer a Biome Hub, agradecer a BioInsight, agradecer a atenção de todos que acompanharam conosco o simpósio, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, agradecer a todo o time aí do Esclerose Múltipla Brasil, sem precisar